gente! Hoje eu tô aqui para apresentar um tema bacana aqui no nosso canal, que eu queria mostrar quais os tipos de araces, né, que suportam o sol pleno, alguns sol pleno, mas a maioria em meia sombra. O que seria meia sombra, né? Seria mais ou menos 4 horas de sol por dia, e sol pleno a gente considera 8 horas de sol por dia, que é basicamente o dia inteiro, né? Quando o sol nasce e quando ele se põe. E aí eu quero mostrar aqui ao vivo mesmo, né? Na prática aqui, algumas plantas que a gente já tem e que estão nesse ambiente. E em geral, eu acho os filodendros, eles bem mais resistentes de todas assim as aráceas. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem. Esse aqui é o guaimbê. A gente já tem aqui bem antigo, né, Marcos? Sei lá, uns 20 anos que ele tá aqui. E ele recebe meia sombra, mas no final da tarde, que o sol vem dali. Então ele recebe sol no final da tarde, começa umas 3, 2 horas. Então ele tá gostando muito. Esse aqui, na verdade, ele é um Thaumatophyllum, né? Que é um gênero que nasceu dos filodendros, que muitos ainda são, assim, nomeados, né, filodendro, mas já estão sendo mudados para Thaumatophyllum, que foi recentemente o Spruciano, que antes era o Philodendron goeldi, e assim vai. E eles são caracterizados por esses olhinhos, né, esse tronco aqui. E esse aqui que a gente chama como undulato, mas a gente sabe que as pessoas chamam ele por diversos nomes, né? Subincision. Qual é o outro nome mesmo? Danteano. Como? Danteano. Danteano. E aqui ele recebe sol da manhã. Até umas 11 horas ele recebe sol. E aqui ele só sofreu aqui essa folhinha, tá vendo? Essa é uma mancha aqui bem característica de queimadura do sol. Então ele só sofreu nessa folha e se adaptou super bem. E o crescimento acaba sendo bem mais rápido no sol também, quando ele gosta, né? Quando as plantas não gostam de sol, o crescimento delas dá uma mirradinha, assim a gente chama. Vamos ver aqui. Eu ia falar das monstera depois, mas vou aproveitar aqui que já tá aqui. A monstera também também são espécies que se adaptam bem à meia sombra. Essa aqui é a Monstera variegata mint. Aqui ela recebe o sol da manhã, também da mesma direção, até umas 11 horas. E nem sofreu quase aqui com a adaptação, foi super bem. O golden aqui, ó, esse Philodendron golden, também amou, recebe também o sol da manhã. Thornton também é um que consegue aí sobreviver. Levou umas manchinhas, mas se adaptou. O Anisotomum também. Aqui ó, o Xanadu. O Xanadu aqui que a gente chama de Xanadu também recebe o sol da manhã. Ele aguenta bem. Ele não aguenta muito o sol forte, que a gente já viu ele dar uma amarelada, assim, o crescimento dele fica mais demorado. Mas uma meia sombra ele aguenta. Vou falar um pouco dos antúrios agora. Esse Anthurium salvini que a gente vai plantar aqui, a gente tentou pôr ele no sol, só que ele sofreu muito, né? Ele queimou bastante. E pra quem não sabe, esse é um tipo de antúrio ninho de passarinho, né? Ele sentiu muito, então a gente resolveu trocar aqui, colocar ele mais na meia sombra, que recebe sol da manhã, que é bem fraquinho. As folhas novas estão bem melhores. Né? As folhas novas já estão... Ó, essa folha nova aqui já veio sem nenhuma, quase nenhuma, né? Tem um pouquinho aqui ainda. A gente estava adaptando ele no sol pleno e aí não deu muito certo. Só que a gente tem uns aqui
Esse aqui é o antúrio da avó, que a gente chama, que é o nome, como fala Marco? Marco fala mais bonito. Ninfeifolia. Esse aqui é praticamente sol pleno, porque ele recebe até umas 6, 7 horas de sol por dia. E ele vai muito bem, né? Ele gostou muito daqui, não para de dar flor o tempo inteiro, inflorescência aqui, folha nova. Esse, que é o mesmo, tá sol pleno, recebendo o sol da meio-dia bem forte e tá muito bem também. O antúrio coreáceo que a gente tem aqui na porta de entrada da nossa casa, ele já tá há uns 6 meses aqui com a gente e sofreu só essa folhinha aqui, ó, que ele precisa se adaptar, ele só deve essa queimadinha. E tá aqui 8 horas de sol por dia, que é sol pleno. É uma planta bastante resistente também ao sol. Outro antúrio é o antúrio plaumani, que no começo ele deu uma sofridinha aqui. Olha, ele deu uma amarelada, deu uma queimada, mas a folha nova aqui, ó, dele já veio, já super se adaptou aqui. Então é uma planta que a gente viu que é bem resistente ao sol pleno também. 8 horas, agora meio-dia em ponto, recebendo um super sol forte aí. E tá super bem, né? É, meio manchado, mas tá bem. É, porque ele se adaptou, né? Outro gênero bastante resistente ao sol são os epiprêmios, né? Esse o mais comum aqui, ele é super resistente também ao sol. Aqui ele tá na meia sombra. Tá gigante já, é bem antigo. A gente tem uma N-Joy aqui, ó, crescendo aos poucos. Também recebe sol. Tá indo bem, né? Ela é recente aí. Agora eu quero mostrar uma mancha mais antiga que a gente tem aqui, com alguns filodendros de monstera, que estão bem também. Aqui é uma mancha mais recente que a gente começou a fazer. Uma meia. A gente plantou aqui. A folha nova dele maravilhosa, veio gigante. Tá soltando uma inflorescência e uma folha nova junta. E aqui ele recebe sol também, meia sombra. Recebe de tarde, que vem dali assim, então bate bem nele. Nele tem o Santa Leopoldina, que é bem resistente. Olha a folha nova, eu nem tinha visto. Nossa, linda, hein? Linda. Então recebe também sol, meia sombra. O glorioso eu acho que é um dos bem resistentes, né? Então, desses com a folha aveludada, eu não conheço o outro. Que geralmente os aveludados não gostam muito, né? O glorioso aqui, ele recebe mais ainda que o mamei. Ele recebe sol de tarde também. A partir das 2 horas eles recebem. Ele já recebe até o final do dia, né? Aqui o sol vai até o quê? Umas 5h30, 6 horas ainda tá sol. Então, ele recebe e gosta. E gosta, tá bem. Tá vindo umas folhas cada vez maiores. A gente plantou os pequenininhos aí. Ele é bem pequeno. Um que não gosta muito, sim, que sofreu aqui foi a mancha de cingônio, que tudo aqui era cingônio. Qual a diferença? Tá igual ali? A gente fez uma poda recentemente que ele sentiu bastante. Ó, essa mancha aqui é a parte que é mais sombreada mesmo, que é uma luz bem filtrada pelas árvores, então tá, sim, tá melhor que a parte da frente que eu vou mostrar. É o Burle Marx, aqui que a gente tira nossas mudas. Uma mancha bem antiga daqui da chácara. Aqui tem mais um guaindê, que recebe sol. E aqui então o Burle Marx é uma planta que também é bem resistente ao sol. Ele também deu uma sentida por causa também da poda, principalmente ali, ó.
porque era uma planta que era bem sombreado aqui, e com a poda eles sofreram para se adaptar. Mas depois a gente percebeu que eles gostaram, eles estão bem bonitos, inclusive dando folhas maiores do que estavam. Ó, e aqui é o sol, daqui a pouco começa, umas 2 horas. Buremax, a monstera que sentiu também para se adaptar, porque ela era bastante sombreada, mas a gente tem uma outra ali, né, lá de baixo, que sempre ficou no sol, né? Aquela que sempre ficou no sol não sofreu, mas essa que sofreu a mudança aí da poda ficou bem queimada. Aí as mais recentes aqui que a gente plantou, queria mostrar, elas pegam meia sombra também. Que essas duas aqui, a Monstera SP ainda, né? Mas que muitas pessoas conhecem como Buremax Flame, ou Monstera Serrana. São bem novinhas. Pegam sol também, daqui a pouco começa, umas 2 horas da tarde. Elas gostaram, elas curtem até o sol, elas são bem resistentes, as folhas aqui delas são mais duras, né? Então isso é o de folhas mais duras são mais resistentes, assim, é uma característica. Elas estão indo super bem. Eram bem menorzinhas, bem pequenininhas. Aí agora eu vou mostrar lá um pouco do outro terreno, quero falar também das alocáceas e as colocáceas também. Vamos lá. Aqui de cara, então eu queria mostrar, ó, 12h20. Esses são um pleno sol também, esses aqui. Essa aqui é uma alocácea variegata macrorhiza, pleno sol aqui. Essa é uma folha antiga dela, que ela já tá abortando. Deu uma queimadinha aqui, ó. Mas tá indo. Aqui, ó, o gênero da colocáceas, né? Elas também suportam bem o sol. Elas gostam de muita água. Ela é quase considerada uma planta aquática, né? Então aqui ela tá junto com o papiro e cavalinha dentro dessa bacia como planta aquática. E aí eu queria mostrar a nossa alocácea macrorhiza ali, que é bem antiga. Também recebe 8 horas quase de sol por dia. E olha o tamanho que ela tá. É a alocácea macrorhiza. Ela é bem grande, elas suportam bem esse gênero aqui. A macrorhiza acho que é a mais forte que eu conheço, assim, resistente ao sol. As alocáceas em geral também elas gostam assim de meia sombra. É claro que eu falo que as pequenininhas, que nem as que a gente tá vendendo, elas não colocam elas no sol que elas vão sentir muito, mas uma planta mais adulta, já formada, você já pode ir expondo ela ao sol, que ela aguenta, elas gostam assim, de uma meia sombra. E hoje, então, falando de sol aqui, hoje tá um sol de rachar. Procurei uma sombrinha aqui debaixo da jabuticabeira. Para finalizar esse vídeo, que eu quis mostrar um pouquinho aqui, né, muitas pessoas, quem cultiva plantas, tem um pouco de medo de sol, né? Pessoas ficam querendo comprar sombrite, já montar estufas, então, sim, dá para ir adaptando a sua casa, né? As plantas conseguem se adaptar bem. É claro que a gente tem que sempre fazer o processo de rustificação, que a gente chama, que é meio que fazer uma adaptação da planta. Se ela tá, que nem ela sai da estufa aqui, que é praticamente uma sombra, né? Uma luz bem filtrada, quente. Então, para você querer expor ela ao sol, você tem que ir primeiro aos poucos. Então, na primeira semana, você expõe ela ao sol mais fraquinho, da manhã. Aí, na segunda semana, você expõe ao sol de manhã e de tarde. Os 2 períodos mais fracos, né? Sol mais fraco. Aí, na outra semana, você já coloca um pouco no sol mais forte, umas 2 horinhas ali da 1 até as 3. E vai fazendo expondo ela ao sol gradativamente, tá certo? E aí ela vai se adaptando e não vai sofrer tanto, as folhas não vão queimar, não mostrar aquelas manchas. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ajudado vocês aí um pouco a quebrar alguns mitos ou medos e insegurança aí de vocês. E até o próximo.